Mas, enfim, concluindo aqui, só com Cristo, só exatamente crendo nessa mesa do Senhor, a morte e a ressurreição, a cruz, que a gente nasce de novo e a gente pode então restabelecer essa intuição, essa comunhão com Deus e essa consciência da verdade. Vamos ficar imunes, vamos dizer assim? Não, nós vamos entrar num processo de transformação da mente, transformação do caráter, é um processo ascensional, é para limpeza do coração, do ego, e a gente se transformando em imagem e semelhança do Cristo, até que ele venha nos arrebatar. E aí sim, nós vamos então para os céus, né? Com o corpo glorificado. Né? Nosso corpo não vai ser decadente como esse. Nós não vamos envelhecer. Nós não vamos chorar mais. Nós não vamos pecar mais. Ele vai ser a imagem e semelhança de Cristo. Nunca igual a Cristo. O homem hoje ele deixou de ser um homem espiritual e passou a ser um homem almático. Por Carnal. isso que existe esse tanto de transtorno, essas doenças. Por isso que existe pessoas com tantos complexos, complicadas. Por isso que as pessoas estão mentalmente e emocionalmente doentes. Isso é sério, meus irmãos. Agora observe um outro texto, para a gente formar esse quadro e interpretar Gênesis 6:3. Gênesis 3:24. É a última porção desse quadro que eu quero ler. Escute. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do Aí, ó. jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Tá vendo? Essa árvore da vida era Cristo. Lá no Éden, eles, eles podiam comer de todas as árvores, menos do bem ou mal. Na verdade, eles estavam relacionando com Deus, Deus, Cristo, Espírito Santo, enfim, a Trindade. Mas aí resolveram desobedecer. A rejeição, e a rejeição tá. Hoje os filhos rejeitam os pais rejeitam os filhos, o marido e a mulher se rejeitam, não há submissão, porque falta Cristo. O casamento, se não tiver o novo nascimento nos dois, não é um casamento que dê glória a Deus. Tanto o filho como um casal, se não tiver o novo nascimento, não dá glória a Deus. Nenhum casal. Aí você vem falar assim, não, mas eu fui infeliz com a minha mulher, muito tempo, ela faleceu e era tudo bom. Se não teve Cristo no casal, isso não é verdade para o mundo não, para o reino de Deus. Isso é verdade para o mundo. Então tem muita gente aí que tá família tudo bacaninha, tudo certinho, comendo, bebendo, tendo as coisas do mundo, mas não estão dando glória a Deus. E o relacionamento é um relacionamento de interesses, de rejeições, não submissão, mas não tem Cristo. Cristo que liga o homem com a mulher. E aí temos um casamento à glória de Deus. Mas o inimigo não suporta isso. Por isso que ele ataca os filhos de Deus, como atacou Cristo. Observe, uma outra versão, a corrigida, fala assim: uma espada inflamada que andava ao redor. Agora você percebe, irmãos, que quando o homem. Primeiro, vamos por partes. Primeiro, aquele homem criado por Deus. Salmo de número 8, versículo 4, diz assim: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que Ó, o pode ver visites? que os preletores que a gente coloca aqui, que estão no nosso canal, o canal da Academia Dynamis, eles vejo o currículo deles. Eu estudo 20 anos alguns desses preletores e está tudo referenciado. E todos eles não estão falando a ideia deles, o que ele acha.
Não, eles interpretam a Bíblia com a própria Bíblia, dizem os versículos, citam os versículos, e você pode ir lá conferir, mas eles estudaram muito, quer dizer, estudar para começar do zero, quando tem eles já mastigando tudo, a gente tem que dar continuidade a partir do que eles podem trazer. Por isso que a academia se pauta em colocar esses vídeos desses preletores. Todos eles foram guiados pelo Espírito Santo, certamente. Não é coisa minha, é Cristo em mim, né? Para falar de Cristo, que é o que Cristo pediu para falar dele. Ou seja, Deus e a Trindade é muito ciumenta, né? Eles querem o amor deles. Lógico, eles têm um amor ágape, tudo no universo. Mas o homem, a raça humana e os filhos de Deus são únicos. Em algum momento, a Bíblia fala que um filho dele é um poema, ou seja, uma coisa linda, né? E que está lá para dar realização ao Pai, por obediência ao Pai. Diz. Veja isso, irmãos. Observe o que eu estou dizendo para vocês. O homem foi criado de uma maneira muito delicada. Salmo de número 8, 4 diz assim, que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroastes. No hebraico é vestistes. Tudo que eu pude mostrar para vocês aqui, mostra como o homem estava vestido desta glória. Como o homem era cuidado por Deus, como Deus se revelava no seu amor para este homem que ele criou, para sua expressão e para sua comunhão. Esse homem, agora ele pecou. Quando ele pecou, a justiça de Deus e a santidade de Deus impedia que o homem voltasse para aquele lugar, para aquela posição e para aquele lugar. Então, o que Deus fez? Ele colocou a espada da sua justiça. E à medida que o homem foi caindo, 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 ele colocou uma sentença. Qual sentença é essa? Meu espírito não agirá para sempre do homem, porque este é... Isso que é triste. Isso aqui é uma sentença. Se você nasce de novo, Deus não está cuidando de você. O que você me diz quando você lê Gênesis 6:3 com Atos 2:1, quando diz que o Espírito Santo desceu e veio habitar aqueles quase 120. Por que Atos não colocou assim quase 110, quase 150, colocou quase 120? Porque Deus disse, os dias da sua vida serão 120 anos. Deus queria que nós lembrássemos de algo. O que aconteceu, irmãos? Gênesis 6:3 diz, meu espírito não habitará para sempre com o homem. Agora, em Atos 2, nós temos o Espírito descendo e habitando quase 120 pessoas. É porque entre Atos, Gênesis 6:3 e Atos 2:1, tem uma cruz. Veio um homem. E esse homem, ele veio em carne, mas ele não foi carne. Esse homem mudou o rumo das coisas. Esse homem, ele traz tudo de volta à centralidade de Deus. Quem é esse homem? Aquele que venceu o pecado. Aquele que o pecado não encontrou nele lugar. A carne não encontrou nele lugar. Embora tenha sido tentado em todas as coisas, ele não pecou. Ele foi provado em tudo, não caiu. Ele venceu Satanás. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele foi o homem segundo o coração de Deus. Este é o homem. E este homem tornou a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Ele é o nosso modelo. Ele é o homem Eu diria que quem não é um cristão verdadeiro, quem não tem Cristo, quem não tem a habitação do Espírito Santo, não vive.
Porque a vida é efêmera, sem Cristo. E as pessoas ficam correndo para baixo para cima, fazendo as coisas, mas sem Cristo aquilo não é vida. Aquilo é vida mundana. Não é a vida verdadeira, que é a vida para a qual o homem foi criado, que é a vida eterna. Então, o homem não percebe, quer ganhar essa vida, a vida desse mundo, e perde a vida eterna. E eu choro, né? Afinal, eu tenho pessoas queridas nesse equívoco. Por nós, diante de Deus,